Bom dia, irmãos. Eu quero desde já agradecer ao nosso Deus pela oportunidade feliz que Ele nos dá, podermos estar com os irmãos esse dia, o dia do Senhor, atendendo a santa convocação para juntos adorarmos e bendizê-lo. E só o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Que bênção poder mais uma vez estar com os irmãos. Eu quero agradecer a confiança do reverendo Paulo, o convite, confiança do conselho da igreja e dizer da alegria e de como me sinto bem de poder estar atendendo o convite desta igreja. Irmãos, e como é bom nós cultuarmos ao Deus vivo numa igreja bíblica, numa igreja fiel, onde nós somos, em todo o culto, nós somos edificados pela palavra do Senhor, nós somos ao mesmo tempo exortados pela palavra do Senhor, porque o nosso objetivo, de fato, irmãos, é render graças ao Senhor. E eu quero, nesse instante, convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 125. Sentados como estamos, com reverência, temor e tremor, a palavra do Senhor. Vamos fazer então a leitura do texto sagrado. Enquanto os irmãos procuram, eu quero trazer o abraço da congregação presbiterial lá na Praia do Francês, a todos os irmãos. Parabenizar também os pais. Calendário secular, nós comemoramos essa data. Trazemos as felicitações, portanto, aos pais neste dia do Senhor, onde estamos em gratidão ao nosso Deus, prestando culto em louvor e adoração ao seu nome. Sem mais delongas, irmãos, vamos nos concentrar então na palavra do nosso Deus. O tempo que nós estamos prestando culto em louvor ao seu nome, participando de uma igreja bíblica e fiel, nós temos a oportunidade, como falamos, de sermos alimentados pela palavra do Senhor, irmãos, de sermos edificados e exortados pelo Senhor através da sua palavra, porque o nosso objetivo no culto que nós prestamos ao nosso Deus, de fato, é engrandecê-lo, né? E fazermos tudo de acordo com o que as Escrituras então nos orientam. Portanto, o nosso culto tem que ser centrado nas Escrituras, o nosso culto tem que ser teocêntrico e cristocêntrico. O nosso culto, então, irmãos, ele tem que exalar o bom perfume de Cristo. E nós somos muito abençoados quando, por meio de uma liturgia bíblica, nós já começamos a ser edificados, e nós começamos então a sentir a presença do Senhor através do seu Santo Espírito que em nós habita. Louvado seja o seu nome. Irmãos, Salmo 125, vamos fazer a leitura do texto sagrado, e diz a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, nós não sabemos quem de fato escreveu o Salmo 125, muito menos as circunstâncias. No entanto, sabemos que ele era entoado pelos peregrinos. Aqui estamos diante de um salmo de ascensão, um salmo de degraus. E ele era
entoado pelos peregrinos na sua jornada rumo a Jerusalém. E uma das grandes lições que podemos retirar deste salmo está na confiança exercida pelo povo na providência divina. A fé dos eleitos aqui é posta como uma confiança inabalável. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o privilégio, nós como povo de Deus temos o privilégio de se reunir a cada domingo para atendermos a santa convocação e adorarmos o Deus vivo. No entanto, muitos de nós não temos sido perseverantes em procurarmos viver confiantes na providência de Deus. Este salmo é um salmo que fala ao povo de Deus, à igreja e aos membros da igreja de Cristo, especialmente numa época em que o domínio da maldade está corroendo e corrompendo os corações e mentes de muitos dos servos de Deus. E eu quero convidar você, ao mesmo tempo que quero me comprometer em estar atento não somente ao ouvir, como também procurar depender da vontade de Deus. E eu quero convidar você a confiar sem desconfiar na providência de Deus e juntos nos rendermos à sua preciosa palavra. Vamos ter uma palavra de oração, curvemos as nossas cabeças, falemos com o Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, de podermos invocar o teu nome, de podermos ser achados como aqueles que foram, ó Deus, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, salvos da condenação do inferno. Pai Santo, Pai amado, nós te rendemos graças pela verdade da tua palavra. Nós te agradecemos por o Senhor, como supremo pastor das nossas vidas, por ter falado uma palavra ao seu povo nesse instante. O Senhor nos coloca diante de uma palavra de verdade. O Senhor nos coloca diante de uma palavra de encorajamento. O Senhor nos coloca diante de uma palavra de salvação. Por isso, ó Deus, concede-nos ouvidos para ouvir. Concede-nos, ó Pai, corações para receber, acreditar e confiar na palavra que Tu nos dizes. É a Tua promessa. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, cabeça da igreja. Amém. Meus irmãos, eu peço que nos concentremos nesse primeiro momento no verso 3, onde lemos que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro dos ímpios, ou seja, a opressão do mal, não permanecerá sobre o povo de Deus. A palavra cetro aqui se refere ao governo que os conquistadores exercem sobre as terras que ocupam. No decorrer da história do povo de Deus, nós podemos destacar alguns momentos em que o Senhor permitiu que o seu povo pudesse padecer por falta de fé e obediência em sua palavra. Por falta de fé e de obediência em sua palavra. Olhemos, irmãos, como o povo sofreu sobre o governo de Faraó. Lembremos de quando receberam a invasão assíria nas tribos do norte e o cerco da cidade de Jerusalém no sul. Judá viu o cerco babilônico à cidade de Jerusalém. Estava sitiada.
a tomada da cidade e também a destruição do templo. Israel viveu sob o domínio estrangeiro dos persas, dos gregos e dos romanos. Momentos, irmãos, de extremo sofrimento e de profundo lamento, vivido então por essas gerações que escolheram confiar em suas próprias forças e sabedoria e desprezaram a vontade do Senhor. Vejam, irmãos, para disciplinar o seu povo, Deus permitiu que temporariamente o cetro do ímpio permanecesse. Pastor, teólogo batista, que fora conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, comentando este salmo com sabedoria, ele disse: o povo de Deus não deve esperar imunidade das tentações, pelo fato de o Senhor estar em volta deles, pois podem sentir o poder e a perseguição dos ímpios. Talvez no período em que o salmo fora escrito, Israel estivesse sob o domínio de alguma nação pagã, ou mesmo já tenha vivido essa experiência, e aqui o salmista ele passa então a externar a sua plena confiança nas promessas de Deus. E uma verdade, meus irmãos, pode aqui ser dita: o domínio dos maus tem prazo e vencimento. O governo dos perversos não dura para sempre. Comentando o salmo mais uma vez, podemos destacar, na continuidade do seu comentário, Charles Spurgeon diz: Deus estabeleceu um limite para os lamentos de seus escolhidos. A vara pode pousar sobre a porção deles, mas não descansará sobre elas. Os justos têm um destino que ninguém pode tirar deles, pois Deus os nomeou como seus herdeiros. Os santos permanecem para sempre, mas não as suas angústias. Dito isto, meus irmãos, podemos então compreender a manifestação de fé feita então pelo salmista ao depositar toda a sua confiança em Deus. Quando lemos então nos versos 1 e 2, ele disse: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, o salmista ele usa de uma metáfora, ele usa então de uma figura de linguagem ao comparar a confiança do salmista em Deus com o monte Sião. E lá nos tempos antigos, uma capital era um lugar seguro para fugir em tempos de guerra. E Jerusalém era um local estratégico. Uma cidade fortificada, cercada por colinas, com fontes de água dentro dos seus muros. Era ali também onde o rei residia. E por essas razões o povo encontrava segurança. Todavia, a confiança maior do remanescente de Deus estava inteiramente voltada para o Senhor. E olhando, portanto, irmãos, para o contexto da obra criada de Deus, no verso 2 ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Louvado seja
o nome do Senhor. Percebam, irmãos, as promessas do Senhor estavam voltadas para o seu remanescente. Observem bem o verso 1, que as promessas de Deus, elas são direcionadas para os que confiam no Senhor, para aqueles que descansam em sua santa providência. O mesmo podemos dizer que essas promessas são ministradas aos justos. Podemos ver essa garantia quando no verso 3 o salmista diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Não permanecerá. Portanto, irmãos, as promessas de Deus são direcionadas aos justos, ao qual no verso 4 encontramos então o salmista conceituar quem são os justos ao proferir: os bons e retos de coração. Os santos do Antigo Testamento compreenderam, porém, que Jerusalém era um símbolo de esperança mais profunda e permanente. A confiança no Senhor os fez como o Monte Sião, trazendo então essa figura de linguagem, essa metáfora, o Monte Sião que não se abala, mas permanece sob a providência do Senhor, firme para sempre. Mas eles também compreendiam que, embora fosse uma bênção ter esta capital, eles confessavam que eram estrangeiros e exilados naquela terra. Por essa razão, então, irmãos, o salmista, inspirado por Deus, ele vai afirmar no verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque, como dissemos, as promessas do Senhor, elas são direcionadas, irmãos, ao seu remanescente fiel. As promessas do Senhor, elas foram feitas aos verdadeiros crentes, aos eleitos de Deus. Essas promessas, meus irmãos, não foram feitas a todos os membros da comunidade de Israel, mas aqueles a que aprouve a Deus manifestar a sua misericórdia. O autor aos Hebreus nos faz conhecer essa verdade, e ele diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eles sabiam, irmãos, que sua esperança duradoura estava na cidade eterna que Deus está preparando. Portanto, confiar no Senhor era olhar para Ele como sua salvação, como a sua segurança e como a sua proteção. Confiar que Ele sempre cumpre as promessas da sua aliança, como o Senhor do pacto, e Ele cumpre para sempre. Ele garantirá que você e eu, que nós sejamos preservados, que o inimigo ele não terá a vitória final sobre as nossas vidas. Observem, irmãos, que para chegar a Jerusalém, a cidade fortificada, o inimigo tinha que passar, portanto, pelas montanhas. Mas para chegar ao povo de Deus, o inimigo precisaria primeiro passar por Deus. Portanto, irmãos, nós
podemos retirar aqui lições das mais preciosas neste salmo, pois vemos a firmeza aqui inabalável do salmista, como também percebemos a presença protetora, como a presença permanente de Deus agindo de forma extraordinária e de forma poderosa na vida do seu remanescente. E o salmista irá, portanto, encerrar dizendo: faze o bem, Senhor, aos bons e os retos de coração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. E aqui está, irmãos, uma petição de confiança. Em sua oração, o salmista busca o Senhor da aliança e ele pede para que o Senhor faça o bem. Mas essa oração, ela parte de um coração sincero. Vejam que nesta oração o salmista ele não busca barganhar com Deus. Percebam, irmãos, ele não está em busca das bênçãos de Deus, mas do Deus da bênção. Ele não busca prosperidade ou saúde, ele não está atrás de sucesso, nem mesmo da vitória sobre os seus inimigos. Esse bem espiritual é levar os seus irmãos a confiar na providência de Deus. E esta mesma verdade nos foi ensinada pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8, nos versos 28 e 29, lá em Romanos, quando ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Reverendo Dr. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, Salmo 125, ele disse: o grande projeto de Deus na vida do seu povo não é apenas levá-lo à glória, mas transformá-lo à imagem do Rei da glória. Portanto, cultive esse tipo de confiança. Confie em Deus desta forma. E aqui eu quero concluir, irmãos. Como dissemos no início, a preciosa lição que podemos destacar neste breve salmo está em percebermos, irmãos, que a confiança no Senhor não nos isenta da opressão dos inimigos, nem do cetro dos ímpios, mas nos garante estabilidade e companhia, justiça e paz, que provém do Senhor. Em sua jornada para a glória, o povo de Deus enfrentou e enfrentará muitas adversidades neste mundo caído. São os percalços, irmãos, da caminhada, as adversidades. Israel sob o domínio pagão, cristãos sob o Império Romano, cristãos sob regimes totalitários, comunismo, islamismo, perseguições no ambiente de trabalho, perseguições na família, perseguições na sociedade moderna, dentre tantos outros males. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus firma e protege o seu povo em meio às adversidades. Não das adversidades, perseguições e problemas, mas de nos desviarmos dele para os caminhos tortuosos. Ele preserva os que são seus. Observe, irmãos, Deus ele preserva os que são seus. Há um dia em que ele haverá de levar os opressores do povo de Deus para o juízo e o castigo eterno. Nós precisamos lembrar disso e precisamos vigiar, irmãos, e precisamos esperar e descansar na providência do Senhor. E aqui eu quero encerrar
proferindo as palavras ditas pelo profeta Isaías lá no capítulo 3, nos versos 10 e 11, onde, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: dizei aos justos que bem lhes irás, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Lembrem, irmãos, das promessas de Deus. Leiam as Escrituras, perseverem na palavra de Deus, orem sem cessar. Não desanimem diante do aparente domínio dos maus. Não imitem as suas práticas. Fiquem firmes na confiança em Deus, pois Deus não está alheio, Ele está velando por cada um de nós. Jesus está vendo. Certa vez o pastor Charles Simeon, ele disse: a confiança no Senhor não envolve um mero reconhecimento geral de Deus como o governador do universo. Implica incomparavelmente mais. É uma profunda convicção de sua providência especial, de sua atenção incessante a cada minuto de preocupação de seu povo peculiar. E é isso que é confiança, irmãos. Acreditar que Deus tem uma preocupação especial, uma preocupação incessante pelas menores necessidades do seu povo, porque Ele prometeu isso na sua palavra. E Deus opera todas as coisas, não somente algumas coisas, não a maioria das coisas, mas todas as coisas, juntamente para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 18, o Senhor Jesus nos disse: nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a vontade do Pai. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, irmãos, o Monte Sião, voltando a essa metáfora, encerrando então, olhando para os versos 1 e 2, onde o salmista disse: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Monte Sião é uma imagem do povo de Deus, e claro, para aqueles de nós que vivemos sob a nova aliança, na esteira dos dias de Pentecostes, o povo de Deus significa a sua igreja. Termino com as palavras ditas em seu comentário pelo pastor reformado João Calvino. Ele disse, comentando o texto, então ele nos traz a seguinte instrução: aqueles que não conseguem apreender suficientemente pela fé a proteção secreta de Deus, as montanhas que cercam Jerusalém são exibidas como um espelho no qual podem ver, sem sombra de dúvida, que a igreja está bem defendida de todos os perigos, como se estivesse cercada por todos os lados com muros e baluartes. Calvino está nos dizendo, está nos instruindo que as palavras aqui, ditas sobre o Monte Sião, são destinadas à igreja, o povo de Deus. E ele continua dizendo que é apropriado para nós também, como aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aplicar essas palavras não apenas em geral à igreja, mas a cada um de nós mesmos como membros do corpo de Cristo. Que as promessas de Deus de vigilante cuidado e providência sobre sua igreja, em geral, se aplicam a nós em particular, como indivíduos que são membros do corpo de Cristo, crentes no Senhor Jesus Cristo. E então, este salmo é um salmo que fala ao povo de Deus
à igreja e aos membros da igreja, particularmente em um tempo em que o governo da maldade está corroendo e corrompendo os corações das pessoas. Curve a sua cabeça, irmãos, vamos orar mais uma vez, encerrando, agradecendo a Deus pela sua palavra. Pai amado, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que é encorajadora para nós. Nos ensina, Deus, a dependermos de ti. A confiarmos na tua santa providência. Esta é uma palavra, Deus, que muitos de nós precisávamos ouvir. Essa é a palavra do Senhor. E nós somos muito rápidos a tentar desenvolver dispositivos para a nossa própria proteção. E te pedimos perdão, Deus. Nós somos muito rápidos em tentar encontrar soluções e também respostas para os nossos próprios problemas. E muitas vezes nós demoramos a descansar em tua palavra e nos quedar diante do teu querer. Por isso nós queremos te pedir perdão. Te pedimos perdão, Deus, porque temos pecado contra o Senhor quando nós não nos firmamos em tua palavra, Deus. Ajuda-nos, portanto, a descansar e a confiar na tua santa providência, Deus. Eu oro a ti, Deus, pedindo que o Senhor continue abençoando e fortalecendo a tua igreja, tão somente para o louvor da tua glória. Abençoa teu servo, pastor Paulo. Abençoa os nossos irmãos que o ladeiam na vida conciliar. Abençoa cada diácono, abençoa cada membro da igreja, da criança ao mais idoso. Fortalece a tua igreja, vivifica o teu povo, Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa, Deus, nosso irmão presbítero Val, no seu tratamento, que o Senhor continue a trazer restauração da sua saúde. Assim nós oramos gratos por esses irmãos aqui, Pai, tão amados no Senhor. E agora nos despedimos, no nome de Jesus, pedindo que o Senhor continue, Pai, nos firmando em teus passos. Assim oramos, no nome de Jesus, pois trazemos nele a certeza do perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus oramos a ti. Amém.